Boa noite a todos. Como coordenador do grupo de trabalho do 5G da Vertical de Smart Cities da CAT, é um prazer participar da audiência pública da Câmara de Vereadores de Imbituba para tratar do tema sobre a tecnologia 5G e o papel dos municípios para a implementação da quinta geração de comunicação móvel. Gostaria de agradecer a presença do presidente da Câmara, vereador Elísio Sgrott, secretário da audiência, vereador Michel Nunes, secretária de Gestão e Desenvolvimento Urbano, Isabela de Melo Rocha, também a todos os participantes que aqui estão presentes e aqueles que nos assistem pelo canal da Câmara dos Vereadores no YouTube. A minha função aqui é falar um pouco sobre o 5G, quais as mudanças que o 5G traz, por que ele é tão diferente, por que todos estão falando nesse tema atualmente, falar um pouco também sobre o histórico e onde nós estamos agora, e, por fim, falar sobre o papel dos municípios na chegada ou para facilitar a chegada do 5G. Para isso, eu vou fazer uma breve apresentação, então peço a permissão para apresentar alguns slides, e explicarei um pouco sobre o 5G e aonde nós estamos na implementação dessa tecnologia, dessa rede de comunicação móvel neste momento. Bom, um pouco de história, né? Eu trago aqui apenas uma curiosidade, né? A primeira chamada móvel realizada no mundo aconteceu em Nova York, em abril de 1973. O senhor, aqui na foto, é o Martin Cooper, grande responsável por essa implementação e pela chamada que aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, esse foi o telefone utilizado, então ele tinha um peso de 2,5 kg e apenas 20 minutos de conversação como tempo de duração de sua bateria. Então a gente pode ver como muita coisa avançou de lá para cá. E ainda sobre a história, né, a gente vê que praticamente a cada década a gente tem uma geração de comunicação móvel. Então tivemos lá na década de 80 a primeira geração, que basicamente fazia transmissão de forma analógica, permitia apenas comunicação de voz por uma banda bastante estreita de comunicação. Já na década de 90, nós tivemos aí a chegada do 2G, que começou a permitir novas aplicações, e a principal delas, a transmissão de dados, que permitia a troca de mensagens. Já na década de 2000, ou seja, início, né, ou seja, já nos anos 2000, em sua primeira década, tivemos a chegada do 3G, que foi o primórdio do acesso à internet, né? Ainda que com baixa banda, nós já tínhamos aí a possibilidade de acessar a internet, lembrando que a internet também começou alguns anos antes disso. Já na década de 2010, nós tivemos a chegada do 4G, que foi a chegada da internet e da comunicação móvel das aplicações, dos aplicativos. Foi através do 4G que os aplicativos puderam começar a existir, até por conta também da existência e da chegada dos smartphones, aplicativos hoje que a gente comumente utiliza para pedir transporte, para pedir comida, para acessar nossas mensagens e assim por diante. Já aí, na década já de 2020, com a chegada do 5G, nós temos uma grande ruptura, ou seja, a gente tem não apenas uma evolução do 4G para o 5G, mas uma grande ruptura que traz novidades, que traz funcionalidades, que habilitarão muitas coisas que nós ainda nem sabemos que poderemos utilizar. E é sobre isso que eu vou falar um pouco nos próximos slides. Então, o que é o 5G? Eu costumo dizer que o 5G é formado por um tripé. São 3 pilares que formam as principais características do 5G. A primeira é a banda larga avançada. A gente pode ter aí, assim, podemos chegar a ter 10.000 vezes mais tráfego, com pico de transmissão chegando aos 20 gigabits por segundo, e comumente poderemos ter 100 megabits na palma das nossas mãos, ou mesmo nos dispositivos que estão conectados a essa rede. O segundo pilar desse tripé é a capacidade de comunicação massiva, ou seja, é a grande quantidade de dispositivos que poderão estar conectados nessa rede. Então, se compararmos os milhares de dispositivos que a rede 4G hoje
permite conectar em 1 km², já no 5G, isso passa para 1 milhão de dispositivos. Então, a gente passa a ter muito mais capacidade de conexão naquele mesmo espaço. E isso passará a viabilizar aplicações de internet das coisas, que serão utilizadas nas cidades inteligentes, no agronegócio e assim por diante. Mas, além disso, para que essas aplicações sejam viabilizadas, teve que ser aumentada a eficiência energética da rede, ou seja, com a rede 5G, os dispositivos que não têm alimentação elétrica, que não têm energia sendo alimentada através de uma rede, terá um longo período de duração. Então, esses dispositivos terão aí, ou poderão ter até 10 anos ou mais de utilização. E isso também habilitará a implementação de redes de internet das coisas, ou de IoT, como é chamado. E o terceiro ponto é a alta confiabilidade, ou seja, é uma rede que tem uma confiabilidade extremamente alta e que, para aplicações de missão crítica, isso é essencial. Aliado à baixa latência de comunicação, ou seja, a gente vai ter aí a possibilidade de chegar a 1 milissegundo de latência, e a latência basicamente é o tempo que o dado leva para chegar ou para ser recebido de volta, e quanto menor a latência, mais tempo real é a aplicação. Isso poderá habilitar aplicações de missão crítica que requerem a baixa latência, como a comunicação entre automóveis, a comunicação entre humanos e robôs, por exemplo, em cirurgias feitas ou auxiliadas por robôs, o tempo de resposta ele tem que ser praticamente em tempo real. Então, esses três pilares, eles juntos habilitarão inúmeras aplicações, inúmeras funcionalidades que nós veremos daqui para frente. E um outro ponto muito importante da rede 5G é a capacidade do fatiamento da rede, ou o network slicing. Então, dentro daquela mesma rede de comunicação, nós teremos uma possibilidade que até então nós não tínhamos com as gerações de comunicação móvel anteriores, que permitirão aplicações diferentes. Então, naquela mesma rede, a gente pode ter, por exemplo, como nesse slide, uma fatia voltada à aplicação dos usuários através dos smartphones. Então, para aplicações de gaming, de realidade virtual, de realidade aumentada, de transmissão holográfica, onde banda é extremamente importante, você pode ter um slice, uma fatia dessa rede configurada ou preparada para esse tipo de aplicação. Já numa segunda camada, numa segunda fatia, para aplicações voltadas, por exemplo, aos carros autônomos, onde nós precisamos de uma alta confiabilidade e uma baixa latência, então essa camada, essa fatia da rede pode estar configurada para esse tipo de aplicação. Assim como para aplicações de IoT, onde a banda não é a característica mais importante, mas sim a capacidade de conexão massiva, ou seja, o número de dispositivos e a eficiência energética, sim, é que são importantes. Então, a rede pode ser configurada com essas características para que as aplicações de IoT tenham um melhor funcionamento. Então, aqueles 3 pontos que eu mencionei do tripé, mais a capacidade do network slicing, é que faz que fazem as grandes diferenças das redes 5G. Mas onde nós estamos? Ou seja, o trabalho do 5G é algo que vocês, os senhores, já devem estar ouvindo há algum tempo, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo, é um tema bastante latente no nosso dia a dia, mas basicamente os órgãos reguladores, junto com o Tribunal de Contas e assim por diante, trabalharam muito nos últimos anos para definir o mecanismo que aconteceria, o edital e o respectivo leilão de frequências que deu origem a capacidade de implementação do 5G no Brasil. Então, foram feitas consultas públicas, foram feitas as análises das contribuições, o Conselho Diretor da Anatel trabalhou junto com o Ministério, tiveram análises do Tribunal de Contas, ou seja, todo o processo regulatório e jurídico teve que ser cumprido, até que em novembro do ano passado, no dia 4 de novembro do ano passado, o leilão aconteceu, e é um leilão que teve muitos diferenciais, a gente vai ver daqui a pouquinho nos próximos slides o quanto de novidade ele trouxe. Esse leilão aconteceu, as empresas participaram, saíram e foram classificadas as empresas vencedoras, e nós hoje estamos na etapa de ativação do serviço. Bom,
Esse leilão ele foi muito importante porque ele foi o maior leilão de radiofrequências do mundo. No Brasil, ele só perdeu para o leilão do pré-sal, né? E eu costumo dizer que esse leilão ele não foi apenas relativo ao 5G, mas ele também trouxe características do 4G. Foram 4 blocos de frequências oferecidos ao mercado, né? A faixa de 700 MHz e de 2.3 GHz, que serão basicamente utilizadas para a expansão da conectividade em 4G, e as faixas de 3,5 e 26 GHz, que são específicas para as aplicações e para as redes de 5G. E falando um pouquinho sobre como foi dividida, né, esse leilão, então a faixa de 700 MHz, que é voltada para o 4G, ela foi arrematada por uma empresa chamada Winit. Ela faz parte de um grupo de telecomunicações, mas poderíamos considerar como um novo entrante, né? Ela vai utilizar essa rede no Brasil todo para que seja feita a expansão do 4G, e aí que entra uma característica importante, tá? Porque a gente pode ver aqui que a outorga ela custou 1,4 bilhão de reais, mas os compromissos assumidos pela Winit, ou seja, as obrigações que ela adquiriu junto com a outorga, é o dobro, né? Ou seja, são 2,8 bilhões de reais que deverão ser utilizados, por exemplo, no caso das obrigações da Winit, em levar conectividade a rodovias federais que hoje têm regiões de sombra, né? A gente vai ver daqui a pouco num próximo slide que o estado de Santa Catarina, por si só, né, vai ter aí centenas de quilômetros cobertos através de obrigações que a Winit terá que cumprir. Então, a gente melhora a conectividade no Brasil, além de trazer a tecnologia de quinta geração para a nossa população. Já a faixa de 3,5 GHz, ela teve o diferencial de que essa faixa, como eu falei, ela é voltada ao 5G, inclusive é uma das faixas mais importantes do 5G, né? Ou seja, é o filé, como nós costumamos dizer, e é aonde o 5G vai ser operacionalizado inicialmente, tá? É o que está hoje em ativação. Então, a diferença aqui é que foram blocos nacionais, então os blocos nacionais foram vencidos pela Claro, pela Vivo e pela TIM, e da mesma forma que a Winit arremataram esses blocos por um determinado valor de outorga, mas tem também um determinado valor nas obrigações, e depois disso, os lotes regionais. Então, nós tivemos aí, basicamente, 6 regiões nas quais o Brasil foi dividido, que foi oferecida para aí efetivamente os novos entrantes. Por que novos entrantes? Porque são empresas de telecomunicações que não estão, ou que nós não éramos acostumados a trabalhar, né? Ou seja, nós sempre tivemos aí a Oi, a TIM, a Vivo, a Claro, são 4 operadoras a nível nacional no Brasil, mas esses novos entrantes, eles trazem um diferencial porque o seu modelo de negócios, ele e também pode ser, ele é diferente, né, do que as operadoras têm hoje, mas pode, com isso, facilitar e acelerar a chegada do 5G, principalmente no interior, né? Então, por exemplo, a região de São Paulo, que é uma delas, mais a região norte, foi arrematada pela empresa Sercontel, né, com origem aqui no sul, no estado do Paraná. O Nordeste e o Centro-Oeste foram arrematados pela Brisanet, né, um grande provedor de internet na região Nordeste. A região Sul, ela foi arrematada pelo consórcio 5G Sul, que é formado pela Copel Telecom, hoje Liga Telecom, e a Unifique, com sede aqui em Timbó. Vamos dizer, o Sudeste, exceto São Paulo, foi arrematado pela Cloud.io. Então, essas novas operadoras terão a obrigação de levar o 5G para municípios de pequeno porte, né? Então, ou seja, a obrigação, não que elas levarão apenas aos municípios de pequeno porte, mas elas têm a obrigação. Então, no decorrer do tempo, essas cidades que a princípio levariam mais tempo para ser atendidas pelas grandes operadoras, deverão ser atendidas de forma mais acelerada através das operadoras regionais. O intuito disso tudo é fazer com que o 5G chegue mais rápido a toda a população, a maioria dos municípios brasileiros, do que as tecnologias de comunicação móvel anteriores, né? E da mesma forma que nesse lote houve o valor da outorga e o valor das obrigações. Então, esse leilão ele tem uma característica muito importante, que ele foi não arrecadatório, ou seja, o objetivo, neste momento, não foi arrecadar recursos para os cofres públicos, mas sim transformar esses recursos em investimentos de infraestrutura que melhorarão a conectividade da nossa população.
Conectividade que a gente sabe foi essencial nesses 2 últimos anos e meio que nós vivemos de pandemia, e foi a conectividade que permitiu, em sua grande parte, que as aulas, né, nos sistemas de educação pudessem continuar, que os nossos trabalhos profissionais também pudessem continuar e que novos trabalhos pudessem ser gerados para uma parcela da população que foi afetada. Então, entregas de comida, transporte de passageiros e assim por diante, que foram habilitados ou expandidos em razão da conectividade, o que leva, então, a conectividade, ela recentemente, inclusive, foi transformada num bem essencial, num serviço público essencial, inclusive fazendo jus à redução de alíquota de impostos, né? É uma negociação e um trabalho que está sendo feito agora para propiciar que mais gente, que mais parte, mais uma parcela maior da população possa ter acesso aos serviços de conectividade. Bom, aí da mesma forma, tivemos aí a faixa de 2.3 GB, né, que é voltada ao 4G, e a faixa de 26 GB, que é algo um pouco mais à frente, é um pouco futuro, né, é uma faixa, vamos dizer assim, 26 GHz é uma frequência bastante alta, o que significa que a cobertura é pequena, né? Ou seja, se a gente pensar do ponto de vista físico, quanto maior a frequência, menor é a cobertura. Então, esse é um dos motivos, inclusive, que os municípios têm um papel fundamental para a implementação do 5G. É em razão dessa característica física que será necessário que o número maior de antenas seja implementado. E daí vem a responsabilidade do município em propiciar, em acelerar, em fomentar a implementação em suas regiões. Bom, e aí, pensando do ponto de vista das obrigações, né, a gente teve aí alguns pontos importantes, né, ou seja, as obrigações, ou seja, mínimas, né, 1.174 municípios que são sedes, eles obrigatoriamente terão que ter o 5G. Então, isso é parte da obrigação. Então, as operadoras, elas têm que fazer isso. E 1.700 localidades que são não sede, também. Além disso, a gente tem a conectividade para as escolas, ou seja, as frequências que foram adquiridas, elas também propiciarão que escolas públicas recebam conectividade para que possam e para que permitam a melhoria do ensino público. Então, as obrigações elas vão muito além da expansão da conectividade. Ela tende a trazer inúmeros outros benefícios para toda a população, para todo o Brasil. E aqui um pouco sobre, como eu comentei, né, o 5G ele começará na faixa de 3,5 GHz, e aqui um pouco do cronograma de implementação, ou seja, ele começa agora, em 2022, apenas nas capitais, ou seja, apenas nas capitais e o Distrito Federal receberão o 5G na faixa de 3,5 GHz. Em 2023, essa rede ela se expande nas capitais, assim como em 2024, para que em 2025 comece a implementação nos municípios maiores, né? Ou seja, com mais do que 500 mil habitantes, mais do que 200 mil habitantes e assim por diante. Isso como cronograma mínimo. Assim como no leilão anterior, com a venda da faixa de 700 MHz, que propiciou o desligamento da TV analógica no Brasil, os senhores devem se lembrar, o que acontece é que também esperamos que haja uma aceleração. Até em razão disso é que se faz necessário o trabalho dos municípios para a adequação da sua lei das antenas, que é o que nós veremos aqui na frente, que é o principal papel da gestão pública municipal para fomentar e acelerar a chegada, a adoção e a implementação do 5G. E esse cronograma, então, segue de acordo com esse infográfico até 2029 como obrigação mínima, tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, que em 2026 é quando começaria a implementação como obrigação nos municípios menores que 30 mil habitantes. Aqueles municípios que têm a obrigação de ter o 5G através dos novos operadores, dos novos entrantes, como a Unifique, que está aqui em Santa Catarina, terão que cumprir. Mas nós realmente esperamos que isso seja acelerado e, por isso, a atenção dos senhores é muito importante para que isso possa ser propiciado para os municípios de Santa Catarina. Bom, agora aqui,
seja, falando um pouco sobre a questão das antenas, né, a gente vê aqui, ó, essas antenas são aquelas que nós veremos. Então, o 5G, ele, por um lado, requer um número maior de antenas, mas essas antenas, elas são diferentes. Ou seja, a infraestrutura necessária para implementação, para adequação, para instalação dessas antenas, ela é muito diferente. Então, ela não precisa mais ter uma torre extremamente alta, um espaço físico, ou seja, então, o processo de licenciamento, ele também pode ser diferenciado. Claro, nós ainda teremos, não deixaremos de ver aquelas infraestruturas maiores, mas também passaremos a ver muito mais infraestruturas menores, do tamanho de uma caixa de sapato, por exemplo, que podem estar confundidas até com o mobiliário urbano, né, em cima de uma banca, como a gente está vendo aqui, ou num ponto de ônibus, ou em mastros, né, ou seja, não mais aquela torre grande, que até muitas vezes seja enfeia, né, ou deixa o ambiente um pouco mais feio, mas esses mastros, né, que podem ser confundidos até, seja com algum tipo de árvore, a gente já vê em alguns lugares que existe um mastro como esse, como se fosse uma palmeira, né, e aí alguma simulação de árvore, ou seja, tudo isso pode ser feito de tal maneira a causar o menor impacto possível. E pensando nisso, é que se faz necessária a adequação ou mesmo a criação da lei de antenas que tenha essas visões diferentes, né? Que trate a infraestrutura de grande porte de uma maneira, que trate a infraestrutura de pequeno porte de outra e que principalmente facilite, acelere a implementação da infraestrutura para que o 5G possa chegar de uma maneira mais célere à população. Aqui alguns outros exemplos, né? Ou seja, a gente pode ver antenas instaladas, por exemplo, em postes de iluminação, ou seja, aquela mesma luminária, ela funciona também como uma antena, né? Existe um projeto da ABDI aqui no Brasil que leva a antena para dentro da luminária. Então, a lâmpada de LED que já está sendo implementada, ela pode carregar ali dentro a antena e essa antena servir para conectar os dispositivos que rodarão, que conectarão a rede 5G. Porém, ressalto a importância de que não apenas facilite-se a implementação das antenas de 5G, mas também a passagem dos cabos, né? Porque essas antenas todas, elas terão que estar conectadas através de fibra ótica. Então, o backbone, o backhaul de conectividade massiva, ele terá que ser via fibra ótica, então a gente também espera que o aumento da conectividade em fibra ótica aconteça nos municípios para que toda essa infraestrutura de comunicação móvel possa ser implementada. E aqui eu vou mostrar um pequeno exemplo, deixa eu só compartilhar o áudio aqui, um pequeno exemplo do porquê que é necessário que tenha um número maior de antenas, né? É um vídeo bastante interessante que mostra a maneira como o 5G permitirá a conexão, mas também a maneira como, se você der poucos passos, essa conexão pode cair muito, né, em termos de qualidade. E por isso a necessidade de você ampliar o número de antenas. Mas agora eu vou mostrar o que acontece se você dá poucos passos e perde uma certa linha divisada com aquela antena. E vocês vão ver a diferença que existe na comunicação. Essa é a antena 5G. Perdão, acho que eu estou no mesmo vídeo. Deixa eu só avançar aqui. Agora sim, esse é o vídeo que eu gostaria de mostrar. Like right next to the tower, with a direct line of sight, perfectly ideal conditions, great weather. Once I left that,
it kind of broke down pretty quickly. So right around the corner of this brick building, just to get into the shade, so literally maybe 75 feet away from the node, but behind a wall, Ele está a I'm poucos getting metros, much né, daquela slower antena. 5G. It's still 5G, but you can see the numbers here. Now, I mean, it's kind of crazy to call 200, 300, 400 down slow, but compared to what I was getting before, that's a pretty big difference to basically cut your speed in half just by walking a couple meters down the block. Like, Ou seja, basicamente andando poucos metros, mas virando a esquina, né, perdendo a linha divisada, ele caiu praticamente 1/3 de conectividade. Então, não apenas a banda diminui, mas você pode aumentar a latência e assim por diante. Então, a necessidade de se ter essas aplicações todas, ela passa pela disponibilidade de infraestrutura. Então, o papel dos municípios nesse quesito é trabalhar sobre a lei das antenas. Existe já uma minuta preparada que o município pode usar até como modelo e adaptando às suas necessidades e à sua realidade, mas que basicamente trata de forma diferente a infraestrutura de grande e a infraestrutura de pequeno porte. Basicamente era isso que essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Temos a presença do Edgar, que pode, então, continuar e responder a eventuais dúvidas, e eu permaneço aqui também online, preparado para que possa responder o que for necessário. Agradeço mais uma vez a presença e a participação de todos, e coloco-me, desde já, à disposição de todos os senhores.